Essa noite, como o próprio irmão Mateus abrangeu aqui, é uma noite de últimos instantes do ano. As pessoas criam grandes expectativas nas viradas de calendário, né? Sempre as viradas de calendário são os dias ideais para as grandes mudanças para as pessoas, né? Toda dieta começa na segunda, nunca no domingo que você planeja. Sempre tem que ter uma virada de data. As coisas para o homem natural está envolvido a datas e a ideais futuros. Se você perguntar, está todo mundo cantando adeus ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. As pessoas têm inúmeros conceitos sobre isso. E, sinceramente, eu sempre faço e desejo sempre o melhor para as pessoas que eu conheço e desconheço. Faço sempre votos de melhora para tudo e para todos. E para nós hoje, eu quero fazer uma noite de conselho. Talvez eu queria que você nem entendesse isso como uma pregação. Tente tornar mais íntimo possível as coisas que eu quero dizer aqui. Então, hoje eu não quero pretender ser o pregador da noite. Eu quero te dar conselhos. Queria começar com um texto bíblico em Provérbios. Provérbios tem muito conselhos. Os Provérbios capítulo de número 4, verso de número 19. O caminho dos ímpios é como a escuridão. Eles nem conhecem naquilo que tropeçam. Filho meu, atenta para as palavras da minha boca. As minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixe apartar-se dos teus olhos. Guardas no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te de ti a tortuosidade ou a maldade da tua boca, e alonga de ti a perversidade dos teus lábios. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não inclines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. A primeira coisa, não deixe a oração. Não deixe a oração. Não me importa o quanto você sabe de Bíblia ou quanto você não sabe de Bíblia. Não me interessa o quanto você sabe interpretar, o quanto exegético você é, o quanto apologético você é, o quanto você sabe de textos ou deixa saber de textos. Não deixe de orar.
A oração, talvez no meio cristão, hoje é uma das coisas que tem se tornado mais banalizado e tem sido motivo da falência de muitos. Porque acreditaram, porque estão sabendo algo, estão sustentados naquilo. Não. O Senhor Jesus insistiu em oração. O Filho de Deus, aquele que não tinha pecado, aquele que tinha a natureza do Pai, aquele que era a própria palavra manifestada em carne, aquele que não tinha sombra de variação, aquele que nele não havia erro algum, aquele que declarou abertamente aos seus discípulos: eu e o Pai somos um. Ele orava. Aquele que não tinha falta de nada e que sua plena satisfação era completa, aquele que sabia que entraria no céu sem sombra de dúvida, aquele que sabia que estaria sentado à destra do Pai sem sombra de dúvida, aquele que tinha plena certeza que o Pai que nele estava produzindo as obras, iria realizar nele toda essa obra, tanto de morte como de ressurreição. Ele orava. E ele orava em todo o tempo. Eu vejo o Senhor Jesus orando para as pessoas serem curadas, vejo, mas eu vejo também o Senhor Jesus se retirando para orar, para ter a liberdade de dialogar com o próprio Pai. Ele não orava só na meta de apresentar algum clamor de alguém diante do Senhor, mas ele se via como alguém diante do próprio Pai, necessitado da relação verbal, de diálogo, de exposição de suas próprias necessidades. O mesmo Jesus que orou por necessidade de várias pessoas, no Getsemane, ele orou pela sua própria necessidade. Não deixe a oração. Você está morrendo porque você não ora. Você não está tão crendo, é porque você não ora. A oração é fundamental. As Escrituras deixam bem claro que a oração, ela precisa ser manifestada em todo o tempo. Efésios, vá comigo, Paulo aos Efésios. Capítulo de número 6. O capítulo de número 6, o verso de número 18, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica, por todos os santos ou por todos os irmãos, não só por você. Então ele diz para orar em todo o tempo. Está difícil? Ore. Está bem todas as coisas? Ore. Está sofrendo? Ore. Está tranquilo? Ore. A oração não se resume ao fato de você, em uma necessidade, buscar a Deus, mas a oração é a nutrição da relação. Cristo nutriu a sua relação com o Pai na própria oração. Ele ensinou os seus discípulos a orar, a glorificar ao Pai, a clamar o pão de cada dia, a clamar perdão. Ele ensinou os seus discípulos a orar, e ele orava, e os seus discípulos, os seus apóstolos ensinaram a igreja a orar. Talvez a coisa que talvez nós vivemos o tempo que as pessoas menos sabem é de orar. Elas acham que orar é algum tipo de inclinação devocional religiosa, mas a oração é um prazer relacional com Deus, com o próprio Criador. Então diz para orar em todo o tempo e com profunda súplica. Eu tenho falado de coisas aqui acerca da natureza cristã, que talvez muitos de nós ainda não desfrutem de passos de aperfeiçoamento em torno dessa natureza.
E o pior não é que essas pessoas não tenham esses atributos aperfeiçoados em si. O pior é que eles não oram na eminência e no pedido constante para que esta natureza se revele a eles. Então aquela palavra que era uma palavra correta, justa, que as pessoas diziam, olha, esta palavra é bíblica, olha que pregação bíblica, olha que doutrina bíblica, começou a ser algo insustentável na vida daquele que não ora, e algo altamente desprazeroso. A doutrina do evangelho começa a se tornar desprazeroso. Por que você acha? Aí eu falo para você que não ora, por que você acha que você está definhando? Por que você acha que nada do que é pregado, ou ensinado, ou lido, é manifestado na sua vida como maneira de viver? Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. Verso de número 17. 1 Tessalonicenses 5, 17. O que diz aí? Mais uma vez. Mais uma vez. De novo. Fale mais. O que é sem cessar? Seria esse conselho e a carta aos irmãos aqui de Tessalônica é na expectativa da ressurreição. E todo o conselho dele, do apóstolo, na expectativa dos irmãos da ressurreição é, olha, ore sem cessar. Ore sem cessar. Não menospreze a oração, não minimize a oração, não subestime a oração. Creia conforme está em Hebreus 11:6, que Ele ouve. É necessário chegar a Ele, como crendo nele. Você não é perfeito ainda, você não está na estatura adequada da fé, você não é o crente excelente que você almeja ser. Há uma contradição em você com o evangelho exposto. O seu recurso de ponte entre a contradição da sua natureza com a verdade das Escrituras é exatamente aquilo que você negligencia, a oração. É o que vai fazer que a verdade de Cristo seja manifestado. A oração é a nossa necessidade vital. A igreja vive e depende disso. A oração é um dom dado exclusivamente à igreja. Os religiosos têm mantra, têm rezas repetitivas, têm todo tipo de aspecto de expressão verbal. Eu dizia aqui alguns dias atrás sobre oração que todo mundo nasce aprendendo a clamar. Ele perde isso com o tempo. A primeira coisa que uma criança faz quando nasce, ela começa um profundo clamor por alguma coisa e por alguém. Ela não sabe quem é mãe, quem é pai, mas assim que ela sai do ventre e ela vê um ambiente totalmente hostil, onde ela não se sente abrigada, onde ela não tem o mesmo conforto que ela tinha antes, neste momento ela solta um som, que é do clamor de suas próprias necessidades. Só que no decorrer do tempo nós passamos a confiar em tudo. E ao ponto que, ainda que crendo, nós não conseguimos confiar no próprio Deus. Há uma geração de cristandade que crê em Deus. Crê, desde que não precise crer. Eles creem muito bem, desde que não tenha uma circunstância que eles precisem crer. Ore em tempo. Quando você não tiver tempo, ore. Sem cessar, em todo tempo, em toda circunstância, boa, ruim, favorável ou desfavorável, ore, ore. Tenha certeza, você vai morrer, ou você tem desfalecido na fé, pode ter certeza.
Ninguém que está em plena inclinação de oração e renúncia e clamor, e de confissão e lamento, ele estará em abandono de fé, em nenhum momento. Então, a minha primeira é ore. Por quê? Esta vai depender todos os demais conselhos. E com muita sinceridade, me escute. Ouça o que eu tenho insistido aqui. Meu segundo conselho para você é: não fique com cara de paisagem enquanto eu te falo coisas que competem à sua eternidade. Não faça cara ou não se comporte diante de todo esse conselho que há longo tempo eu tenho investido aqui para te dar e para te aconselhar. Não menospreze. Longe de mim me comparar a algum homem nas Escrituras. Eu estou infinitamente menor e incapaz em qualquer aspecto. Mas da mesma sorte, Noé, homem como eu, também anunciava algo que era totalmente contraditório ao contexto de sua era. Era um anúncio totalmente inverso à perspectiva de sua era. Ninguém estava esperando chuva, ninguém jamais via sentido em construir um barco em uma área que não era ribeirinha e nem portuária. Imagine que alguém estava construindo um barco dentro de um quintal onde não tinha um riacho, e se tivesse, aquele barco iria servir como represa de tão grande que era. E diz as Escrituras que Noé era pregoeiro da justiça. Ele foi menosprezado. E não só ele, como muitos outros, assim como profetas das Escrituras. Eu vejo Jeremias sendo menosprezado, Isaías não sendo levado em conta diante da sua geração. E sem falar daquele que é maior entre aqueles profetas, João Batista, que dando testemunho do próprio Cristo diz que dos nascidos de mulher não houve ninguém como João Batista, também foi menosprezado por muitos. E o que dirá daquele que é menor no reino de Deus e é maior do que todos, que é o próprio Senhor Jesus Cristo? O testemunho do profeta Isaías acerca dele é que um homem a qual as pessoas viravam o rosto. Olha, se Cristo, sendo muito e infinitamente maior do que eu, e tendo em si muito mais perfeição e muito mais excelente em todas as suas obras, e eu não me julgo capaz de ser comparado a nenhum dos menores profetas das Escrituras, e Cristo, sendo maior entre todos, foi rejeitado, é muito comum que eu possa ser rejeitado nas coisas que eu digo. É muito comum as pessoas aplaudirem as coisas que eu digo. É muito comum eu ir a lugares e pregar, e pessoas concordarem com as coisas que eu digo. Mas isso é pior. Sabe o que mais acontece? É que eles acham que as coisas que eu estou dizendo é só talvez um diálogo reformado, diferente dos outros pregadores e pastores que tenho ouvido. Mas eu entendi e tenho visto que as coisas que eu tenho partilhado com vocês, que é algo que eu tenho tido entendimento e tem sido crucial no meu aperfeiçoamento, não é uma pregação diferente, não é um argumento ou uma leitura diferente das Escrituras. Eu tenho percebido que tem se tornado a chamada dos últimos dias voltar os olhos somente para as Escrituras e a verdade. Então eu volto a dizer, me ouça. Se eu falo das Escrituras, e se eu não tropeço nela, e se a doutrina que eu te exponho é plenamente bíblica, e se ela é calçada na orientação da verdade, e se isso tem sido instrução para a sua vida, e se isso tem sido efeito para mim, eu te digo uma coisa, me ouça.
com toda a sua atenção. E não digo só a mim, mas de todos aqueles irmãos que aqui sobre esse corpo se prestam o serviço de atender os irmãos na instrução, mas como servo e alguém que se presta à devoção pastoral. Então eu peço, me ouça nos conselhos que eu te dou. Quando eu falar com você em particular, me ouça quando eu te apresentar as Escrituras e te mostrar que pela palavra esta é a verdade. Eu não quero ser a miséria de um pregador alternativo. E nem tampouco fazer desta congregação uma opção de centro concentrado para revoltados. Mas eu quero que os irmãos entendam que nossa congregação é um local onde nós priorizamos a doutrina da verdade em detrimento ao pecado. E que aqui não se resume à concentração de pessoas que não gostam das pregações que estão ouvindo em seu sistema religioso, mas pessoas que amam a verdade contida na Bíblia. Então me ouça. Me ouça, senão com o tempo você vai vir muito empolgado, vai se tornar tão frio e tão improdutivo quanto era antes. Nós sabemos e temos visto de forma inquestionável que nós estamos vivendo a mais profunda apostasia. Eu não exagero ao dizer que a verdade está sendo oculta aos olhos dos religiosos congregados, das denominações. Mas Deus tem chamado um povo, e não é batista, ou assembleiano, ou presbiteriano, ou quadrangular, o tradicional ou pentecostal. Eu já disse para vocês, toda e qualquer denominação não tem o mínimo significado para Deus. É inútil. É inútil. Não há relação alguma do eterno, do divino, com nenhuma e qualquer denominação. E se você acha que aqui é uma denominação também, se nós nos comportarmos como uma, também seremos tão inútil como qualquer outra. Amar uma placa denominacional é a mais absurda tolice, para não falar ignorância, ou pior, burrice. Ou parte para um outro campo, também pode se tornar uma grande heresia, porque amar aquilo que Deus não ama é um erro. Então eu tenho chamado os irmãos a deixarem todo amor denominacional, deixar toda paixão religiosa e se inclinar simplesmente ao princípio da doutrina de fé, em que nós deixamos de ir à igreja e passamos a ser a própria igreja, a nossa essência natural. Deixamos de fazer cultos para Deus e nos tornamos o culto de Hebreus capítulo de número 12, como vida. E paramos de satisfazer a nossa carne em rituais medíocres, falando que é para Deus, e passamos agora a submeter a nossa carne à obediência a Cristo, e com isso vivificando em nós o seu Espírito, e assim prestando a Ele um culto legítimo, e sendo para Ele igreja, quando nós olhamos uns para os outros e vivemos uns pelos outros. Aí é igreja. Se não há isso, você não é igreja. Não tem como ser. Você pode ir a uma igreja, mas não ser uma igreja. E se você não é uma igreja, você não é corpo. E se você não é corpo, não entra no céu. Por quê? A igreja é o corpo do cabeça. Se o cabeça está no céu, o corpo vai para o céu. E quem é o corpo? Aqueles que amam uns aos outros, servem uns aos outros, consolam uns aos outros, atendem, intercedem uns pelos outros, nutrem uns aos outros. Esse é corpo, é esse corpo que sobe. Membro de denominação nenhuma tem parte no céu ou na eternidade. Como eu te disse, ele não ama e não deseja e nem quer. Né? Tem gente que fala assim, ai, Deus me deu o nome da minha igreja. Fala sério. Me ajuda aí. Deus não está nem aí. Imagina Pedro lá fazendo o primeiro CNPJ.
Fala sério. Não tem nada disso. Outra coisa que eu quero te orientar. Ame a verdade mais do que a sua vida miserável. Quando você está envolvido em problemas, desejos da carne, um monte de coisa, você entra na sua própria lógica. As pessoas começam a criar um monte de verdade quando elas estão fracas, sabe? Elas começam com um monte de justificativas. Ah, porque eu não consigo servir, Deus sabe que eu tentei. Eles começam a dar suas próprias verdades. Olha, sabe qual que é a maquiagem da mentira? A mentira é uma pseudo-verdade, ela é uma aparência de verdade, mas não é verdade. Se eu te perguntar por que você não está firme na fé, você terá um monte de verdade para me dizer. É porque a minha vida é difícil, é porque eu tentei, é porque os irmãos da igreja é assim, é porque a minha família é assim, meu esposo é assim, a minha avó é assim, meu pai quando morreu era assim. Você terá um monte de desculpas. Porque eu estou longe, eu moro longe, eu não consigo estar sempre. Ah, é porque o meu trabalho, eu trabalho 22 horas por dia. As pessoas terão um monte de argumentos e desculpas, que para eles são verdades, para eles olharem para a mediocridade de vida. Aí quando eles se deparam diante da circunstância da tentação, e se devocionam à tentação, eles têm um monte de desculpa para dizer. Aí eu quero te dizer uma coisa. Ame a verdade mais do que a você. O Evangelho de João. João capítulo 18, olha o verso de número 37. E disse-lhe, pois, Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu que dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar o quê? Do quê? Da verdade. E todo aquele que é da verdade, o quê? Ouve a minha voz. Aqueles que são inclinados à verdade. Então, mais um conselho. Como eu te disse, hoje não é uma noite de pregação, é só uma noite de conselho. Então, o meu conselho agora é: ame a verdade mais do que a mediocridade da sua vida. Ame a verdade ao ponto que esta verdade te traga todos os prejuízos que ela tem. Está no seu trabalho, tem que mentir para garantir o seu trabalho? Nós estamos num país em crise, e emprego hoje é artigo de luxo. Aí você está no seu trabalho, o seu patrão te exige mentir. Ame mais a verdade do que aquilo. Está tendo que tratar alguma coisa com alguém, e quando você é perguntado por algo, se você falar a verdade, isso vai te trazer algum prejuízo? Ame mais a verdade do que o seu próprio zelo. A verdade é verdade em qualquer circunstância. A verdade tem uma natureza fixa. E qual é o oposto da verdade, irmãos? Qual é? Mentira. Tem algum paralelo entre verdade e mentira? Tem alguma terceira coisa? Não. Nunca diga, nunca afirme, nunca fale meias verdades, porque meias verdades são mentiras completas. Para você que prega, para você que instrui, para você que doutrina, para você que presta serviço, para você que faz qualquer coisa e precisa transmitir alguma coisa, não diga meias verdades, porque meias verdades é uma mentira completa. Olha, já perdi muita amizade, né? Eu hoje, institucionalmente falando, eu não tenho amizade de pastor nenhum, porque eu preferi mais a verdade do que o conchavo das amizades. Ame mais a verdade, pague o preço necessário que for.
Lembre-se de que aquele que perder a sua vida aqui, vai achá-la. Tudo que você perder aqui, muito maior está proposto para nós em toda a eternidade. Então ame a verdade, sofra o prejuízo por causa disso. Pregue a verdade, fale a verdade. E não com ideal ofensivo para querer se tornar aquele que ofende, mas a verdade por amor e zelo àqueles que te escutam. Ame a verdade. O Senhor Jesus disse que Ele veio dar testemunho da verdade, os que são da verdade ouvem a sua voz. Por que o evangelho da verdade é detestável? Porque ele desconstrói o agente mentiroso que está ouvindo. Ame a verdade. Não ame a verdade para ser pregada para os outros, mas ame a verdade como ideal de vida. Não viva um evangelho mentiroso. Ame a verdade. Vai comigo aqui, ó, Colossenses, capítulo de número 3. Olha o verso de número 9. Não mintais o quê? Uns aos outros, pois que já vos despide do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Então o verso 9 diz, não mintais o quê? Uns aos outros. Não crie um personagem fictício de fé ou de devoção que não se sustente por muito tempo. Seja verdadeiro com seus irmãos. Peça ajuda. Ore uns pelos outros. Ame a verdade. Seja sincero, transparente. Se alguém mentir para você uma vez, na segunda vez você não tem a mesma confiança. Não mentais uns aos outros. Sedes verdadeiros uns para com os outros. Esses são os conselhos do apóstolo Paulo. E ele indica por quê. Não mentais aos outros, pois já vos despide do velho homem com seus feitos. Quem é o velho homem? Aquele agente que tinha por pai o diabo, porque é pai da mentira. Está sustentando seu cristianismo debaixo de mentira na sua casa? Desfaz o gato. Mas existe muito crente desonesto. E com pequenos detalhes. Como que cristãos que ouvem o evangelho conseguem lidar com a vida de dar prejuízo para alguém e conviver com isso? Eu fico pensando como que um crente em Cristo, nascido de novo, regenerado pelo efeito do evangelho, gerado nele a natureza de Cristo, aquele que tem o Espírito Santo, aquele Espírito que desceu do céu da parte de Deus, que conhece as profundezas de Deus, esse indivíduo consegue se relacionar dando prejuízo para alguém e ainda colocar a cabeça no travesseiro. Em pequenas coisas. É crente que fura fila. É crente que não devolve troco a mais. É crente que viu que o relógio está rodando muito, vai lá e coloca alguma coisa para travar e fala, não, Deus proveu, viu que esse mês é até mais barato. Né? É o gato da luz, é o gato net. A minha casa Deus providenciou, tem 300 canal de TV. Comprei barato, pago nada. Né? Quem disse que os filhos das trevas é mais prudente que os filhos da luz? Quando tem um monte de filho da treva pagando Sky, o meu de graça tem 300 canal. Ame a verdade. Viva a verdade. Saia da hipocrisia. O evangelho não é um monte de povo vestido bonitinho, com a Bíblia encaixada debaixo do sovaco, indo para o domingo em algum lugar. O evangelho são pessoas nascidas de novo, que agora são luz, sal, o bom perfume de Cristo. São uma carta escrita não pela mão de homens, mas pelo próprio Deus.
São pessoas que agora a sua vida transmite a verdade em todo o seu contexto. Ele não precisa ficar prestando liturgias a Deus. A própria conduta dele de vida oferece a Deus um culto legítimo. Então meu conselho é: ore, ouça a doutrina que eu tenho insistido com vocês, e ame, mas com toda a sua força a verdade. E amar a verdade é amar a Cristo, amar o próprio Cristo. Porque o Senhor Jesus disse em João: eu sou o quê? O caminho e o que mais? E a vida. Você sabe que se você amar a verdade no próprio detrimento, levando o próprio prejuízo, mas não negociando a verdade, é uma prova de amor a Cristo. É uma evidência de que há em você. Se você não consegue comungar com a mentira, é porque Cristo está em ti. Agora, se você diz ser um cristão, mas consegue mentir com muita naturalidade, não há Cristo. O meu outro conselho é: ame o teu irmão. Ame o teu irmão. Então deixa eu te dizer, você não atende a demanda dos seus irmãos, não é porque você está ocupado. É porque Cristo não tem te ocupado. Quando Cristo te ocupar, você vai olhar para um cenário onde você tem irmãos e vai querer se envolver com suas necessidades. Então, ame o seu irmão. Quantos dias você... Só uma pergunta para você mensurar. Né? Nesta semana, quais irmãos você serviu em algum aspecto? Ou você ficou atarefado com sua vida e suas coisinhas? Intercedeu por eles, orou por eles, serviu com alguma coisa, supriu necessidade? Você que tem carro, levou em algum lugar esse que não tem carro? Então, não fale de cristianismo. Por que Deus receberia colocarmos dinheiro na caixinha do altar? Isso seria altamente devocional a Ele? Quando nós temos irmãos que precisam também de irmãos que cuidem deles. Então ame os seus irmãos. Visite os seus irmãos. Aqui nós temos vários irmãos que congregam conosco, tem outros que estão congregados conosco, outros não estão, talvez, tão firmados ainda. Você se preocupou em ir a eles? Não? Então você não entende amor ao próximo. Comigo aqui, ó, Mateus 25, verso de número 37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, e te demos de comer, e com sede e demos de beber? Quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? Olha a resposta de Jesus. Respondendo, o rei lhe dirá: em verdade vos digo que quando fizerdes a um destes o quê? Meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. É por isso que João vai escrever lá assim: como eu posso dizer que amo a Deus a quem não vejo, se eu não amo meu irmão a quem vejo? O religioso é aquele que frequenta uma igreja.
Ele senta no lugar, o lugar já é dele. Ele bate palma, canta, chora, faz o que tem que fazer. No final, fica esperando algum tipo de bênção para ir embora. Vai embora e a vida dele é isso. E se ocupa de quê? De si mesmo e do seu próprio ventre. Mas na próxima semana ele vai estar naquele mesmo lugar, fazendo aquele mesmo ritual e colocando o seu velho dinheirinho sempre na mesma caixinha. E a vida dele se resume naquilo. E ele não consegue ver que quando nós nos tornamos corpos, precisamos ter os nossos olhos voltados para dentro do corpo, em um pelo outro, assistindo uns aos outros. Tem coisa que vocês acham que é papel pastoral, e não é papel pastoral, é papel do corpo. Quantos de nós temos deixado a mediocridade da minha rotina de vida para me dispor à necessidade do meu próximo, visitar, ajudar, a orar, a aconselhar, a partilhar o evangelho? Não, estamos ocupados. Então, meu conselho, ame o seu irmão. Meu outro conselho, ame aquele que não é seu irmão. Ame os seus inimigos. Ore por aqueles que te maldizem, te perseguem. Lembra do conselho de Senhor Jesus em Mateus capítulo de número 5. Ore pelo patrão ruim, pelo pai que é mal educado, pela mãe que é relapsa. Ore pelo filho. Ore pelo seu amigo do trabalho. Ore pelo cara que te fecha com o carro. Aquele que você chama de Satanás quando te fecha. Ore. Ore pela pessoa que foi ignorante com você no atendimento. Ore por aquela atendente lá, da TIM ou da Claro ou da Vivo, da Oi, que não tem nada a ver com aquela empresa corrupta e está tentando fazer o serviço dela. E você trata ela como se ela fosse a gerente geral, a dona da empresa, que começa chamando ela assim, olha minha filha, e depois muda para um monte de nome. Né, Agnes? Não é assim que acontece? Depois você me paga. É assim que acontece, gente. Isso tudo envolve a nossa cristandade. Ore! Ore pelas pessoas que erram com você ao prestar um serviço. Porque já erraram com você. Ore pela pessoa que te fechou no trânsito, porque você já fechou alguém. Bonzão do trânsito. Ore! Ore para aquele que te faz mal dentro do trabalho. Quem nunca teve um pelinha dentro do trabalho? Ore por ele. Se ele é ignorante, se ele é chato, se ele é corrupto, se ele é mau, seja o oposto dele. Não tem como termos um 2018 melhor, esquece. Porque seria o oposto de Cristo. Como eu disse, eu trabalho com publicidade, eu fiz tanta faixa para a igreja que precisei tomar até Dramin, para os embrulhos no estômago. Anda vitória, anda conquista, anda colheita, ano de não sei o que, está todo mundo querendo um ano melhor para quem? Para si. E os corruptos estão vendendo a imagem para eles. E está todo mundo comprando a ideia na virada, hoje. Preenchendo lá o papelzinho dos sonhos. Esqueço o nome daquilo. Projeto de vida. Tá? Ai, eu quero um carro. Ai, eu quero um emprego melhor.
Aí, como alguém parece que leu, não sei, porque depois começou a ser impresso, dividido. Área profissional. Área espiritual. É o quê? Sentimental. Financeira, né? Tá lá. Aí a pessoa vai fazendo. Aí, a área financeira e profissional, aí tem lá, vídeo verso. Porque não cabe no espaço. A área espiritual, mais de Deus. Põe até, nem tem o trabalho de escrever mais, coloca mais assim, ó. De Deus. Aí você olha, aí vê lá, ano da conquista, um monte de gente preenchendo um papelzinho medíocre, um monte de gente sendo superficial, e começando um ano com a virada, que eu vou viver uma virada na minha vida. Não, irmãos, evangelho, olha, o Senhor Jesus diz, olha, o mundo vai de mal a pior. É pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação, é todo tipo de coisa. Não tem 2018 melhor do que foi 2017. Existe um povo sendo transformado na expectativa da vinda de nosso Senhor. Esses amarão a sua palavra. Enquanto houver esse mundo de trevas, serão luz. Enquanto essa terra sem tempero existir, eles serão sal. Eles estarão aqui vivendo uma vida transformada. Eu não estou aqui para comemorar com vocês a virada do ano. Eu estou aqui para declarar com vocês a virada de nossa natureza. Do homem pecador sendo totalmente destruído na cruz de Cristo. É isso que é válido. Aí você vai ser no trânsito melhor, um servo melhor, um filho melhor, um pai melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Um patrão, tudo melhor, para a glória de Deus, sem querer a expectativa de ficar olhando para o seu umbigo, você agora olhando para algo muito maior do que você, que chama a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa vontade tem um outro nome, que é verdade. Você vai amar essa verdade tanto que você não está preocupado com o prejuízo que você vai sofrer, que até o seu prejuízo é para a glória de Deus. É disso que se trata. Poderíamos estar iludidos, né? Vamos distribuir papelzinho aí, projeto de vida, beleza? Agora, deu meia-noite, vamos orar, dá todo mundo a mão que nós vamos começar. Aí tem irmão que levanta até o pé esquerdo para começar com o pé direito. E vai todo mundo. E bora que esse 2018, sai da frente, Satanás. O que nós vemos? Tudo se repetir. É como se fosse uma ampulheta terminando, aí você só pega ela e vira. As coisas começam a mesma coisa de novo. É o meu conselho para você. Longe de mim ser o grande conselheiro de vocês. Quem sou eu para isso? Um homem tão pequeno e tão limitado, que não estou acima de vocês em nenhum atributo ou qualidade. E se alguma coisa em mim possa servir de exemplo para os irmãos, é mero efeito da graça de Cristo para com todos. Mas o meu conselho, ore. Meu segundo conselho, se eu tenho aqui me dedicado a falar a vocês o Evangelho da verdade, ouça-me. Ouça-me. Ame a verdade. E esse amar a verdade significa amar a Deus sobre qualquer coisa. Sobre a sua própria preservação, sobre tudo. Ame a verdade. Sofra os benefícios e os prejuízos. O bônus e o ônus que a verdade carregue. Ame o teu irmão. Se dedique ao corpo. Olhe para dentro desse corpo. Não faça desse lugar para frequentar. Se você está achando aqui um lugar bom para frequentar, eu te digo, não é. Pode ir embora. Aqui não é um lugar para ser frequentado. Estamos na demanda de fazer um corpo e não só um lugar para pessoas ocuparem assentos. Isso aí existe nas denominações. Você vai encontrar muita denominação com cadeira vazia. Mas ame o seu irmão. Ame o seu irmão, dê seu tempo para ele.
Dedique o seu suor, sua lágrima. Se alegre com os que se alegrem. Chore com aqueles que estão chorando. Ame o seu irmão. Ame também aquele que não é seu irmão, seu inimigo, aquele que te detesta, aquele que te afronta, aquele que você conhece ou desconhece, ou aquele que está se dedicando piamente contra a sua vida. Ele não é o seu inimigo. Porque não temos que lutar nem contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades que atuam nas regiões celestiais. Ame-os, não os trate como seu inimigo. Eu falo de forma pessoal, eu não tenho um inimigo. Eu tinha um, que era Deus. Ele me reconciliou com ele, agora eu tenho outro. É o príncipe deste século. Fora isso, nem o pior entre os homens tem a capacidade de fazê-lo odiá-lo. Meu último conselho para finalizarmos é: insista nisso. Persevere nisso. Você vai ter dias bons e dias ruins. Dia que tudo está dando certo, dia que está tudo dando errado. Não interessa. Tenha uma fé que não seja circunstancial. Como eu disse para os irmãos, o meu crer em Jesus Cristo não depende da minha vida estar boa ou estar ruim. Olha, irmãos, eu já tive muita coisa ruim na vida. Não foi pequenas. Nenhuma delas teve a possibilidade de afetar a minha viva esperança em Deus. Teve uma época que eu quase fiquei cego. A minha oração com Deus foi o seguinte: ó Senhor, estou ficando cego. Mas se o Senhor quiser, o Senhor me fará enxergar. Mas se o Senhor também não quiser, me mantenha os meus olhos abertos para a sua verdade. Porque ainda que a minha retina e a minha pupila não possam me mostrar o que está diante dos meus olhos, eu jamais deixe de ver a sua verdade. Eu fiz só uma única oração e se Deus quisesse, Ele me faria enxergar. Não faria enxergar. Estou aqui, me enxergando. Não muito bem. Não muito bem, mas estou enxergando. Então persevere. Você terá momentos difíceis. Sabe, olha, eu vejo tantas pessoas jovens. Essa congregação é toda formada de jovens. A boa parte, a grande maioria aqui tem, sei lá, de 30 para baixo. Nós não temos culto de jovens, não temos nada. A única coisa é o evangelho. Então, insista nisso. Alerta, abre os teus olhos para tudo isso. Insista, há uma insistência. O corpo precisa estar inclinado para frente. As pernas precisam se impulsionar a um grande vento forte que impulsiona contra o nosso avanço na fé. Essa é uma tempestade forte de tudo que você possa imaginar. Desde das contradições da sua mente, dos conflitos, desde a todas as demandas da vida, impulsionando você ao contrário. Inclina o seu corpo para frente, como diante de uma grande tempestade, e insista em tempo, fora de tempo. Então ore, leia as escrituras, guarde a palavra, ame o teu próximo, ame a verdade, que é Cristo sobre todas as coisas, ame ao perdido, ame aquele que não é crente, sirva uns aos outros, e nós vamos junto com isso. Não depende de 2018 melhor. Eu não estou aqui para dizer se ele vai ser bom ou ruim. Eu faço votos que ele seja bom. E não para mim. Para todos. Mas a humanidade nunca teve um ano bom para todos. É bem possível que a Terra tenha mais de 6 mil anos e não 60 milhões que os estudiosos. E nesse tempo todo nunca teve um ano bom para todos.
Mas aquele que está em Cristo, se tornando uma nova criatura, ele tem uma viva esperança, o coração dele está inclinado para coisas eternas. Esse ano nós vimos reportagem de pastor suicidando. Você não viu isso? 2 ou 3, não sei. Aí as pessoas assim, pastor suicidando. Eu falei assim, ué, por quê? Se fosse diácono. Aí se fosse um membro. Não é porque pastor, a gente acha que é isso que dá. A instituição religiosa que fez o dom pastoral se tornar uma regra de seminário, fez isso academicamente, em vez de ser um dom. Aí essas pessoas estão sobrecarregadas, estão até o pescoço, pessoas que estão falando de uma esperança que talvez nem tenham, mas foram colocadas para falar. E sem contar um monte de crente que está querendo morrer. E não morrer tipo assim, ai Deus, eu quero estar na glória. Não, eles acham que a vida deles, eles vivem o pior problema do mundo e querem acabar com a própria vida, achando que isso será a solução. Agora deixa eu te perguntar. Eu resolvo o problema tirando a minha vida? Jesus vai falar do outro lado, meu filho, hein? Adiantou o processo, hein? Entra para cá. Larga essa faca aí, vem para cá. Vai ser assim? Não, eu estou adiantando a minha ida ao Pai. Então persevere, insiste. A sua vida é difícil, a minha é difícil. Irmão, nós podemos juntar todo mundo e chorar pela vida. É para isso que deveriam estimular os outros. É nisso que eu quero dizer para você. Então, olha, de tudo, guarda o que está escrito aqui, olha. Provérbios capítulo 4, o texto que eu li. Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o quê? O teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se toda essa palavra que eu tenho a longa data insistido com vocês estiver no seu coração, guarde. Guarde. Mulher, homem, família, irmãos, guarde.